Nos Estados Unidos de hoje, morar virou um privilégio, saúde é um luxo e trabalhar duro não garante nem teto, nem trégua. Em cidades como Miami e Los Angeles, famílias gastam mais da metade do que ganham só para ter onde dormir, e isso quando conseguem. Enquanto isso, investidores compram bairros inteiros e garagens viram casas improvisadas, mas esse é só o começo. Imigrantes que chegam em busca de uma chance enfrentam um labirinto legal, salários miseráveis e uma rotina que alterna entre subempregos e medo de deportação. Do outro lado da linha, estudantes se afogam em dívidas e até uma simples consulta médica pode virar um grande problema financeiro. E quando tudo isso explode? Armas demais, esperança de menos. Se o sonho americano ainda existe, por que tantos estão acordando num pesadelo? Mas como o país mais rico do mundo chegou a esse ponto? E por que tantas dessas crises parecem invisíveis até que seja tarde demais? Antes de entender o colapso, é preciso conhecer as rachaduras, ou melhor, o lado sombrio dos Estados Unidos. Com hipotecas em alta, a prestação média beira $3.000. Em Miami, aluguéis passam de 55% da renda familiar líquida. A produção habitacional pós-crise de 2008 ficou 4 milhões de unidades abaixo da demanda, enquanto fundos e gigantes imobiliárias compram bairros inteiros para aluguel, reforçando a escalada. A consequência escorre para as calçadas. Um censo oficial citado pelo Los Angeles Times mostrou que o condado de Los Angeles abrigava 66 mil pessoas em situação de rua, 20% a mais que antes da pandemia, com fileiras de barracas se estendendo por viadutos e avenidas famosas. Esse número só cresceu desde então. Conhecida como contagem de moradores de rua, em um momento específico, a pesquisa ajuda o Condado de Los Angeles a determinar onde distribuir recursos para moradores de rua e a alocar financiamento estadual e federal. Nesse cenário de escassez de residências, garagens viram pequenos estúdios de moradia, estacionamentos alojam motorhomes e parques de trailers avançam para além do cinturão do sol. Moradia virou corrida com linha de chegada móvel. Nem mesmo cidades secundárias escapam. Locais antes refúgios de custo baixo viram os preços de aluguel saltarem mais de 30% em apenas 2 anos, alimentados por migrantes internos em trabalho remoto e por investidores que buscam novos mercados onde ainda existe estoque de casas baratas. Políticas de tolerância zero iniciadas na gestão Trump reduziram concessões de asilo e inflaram a fila de processos pendentes, que ultrapassam 2 milhões de casos mesmo após ajustes sob Biden. Brasileiros atraídos por vagas na construção agora competem com quiosques automatizados. Sem documento definitivo, contrato formal é miragem. Muitos dividem quartos por turnos ou se escondem em construções precárias em quintais. Uma reportagem da Exame mostra, contudo, que parte dessa comunidade passou a erguer projetos de moradias modulares de baixo custo para atender compatriotas e latinos, tentando driblar o caos imobiliário, mas esbarrando nas mesmas barreiras de licenciamento e crédito que travam residentes locais. De acordo com a reportagem, um dos símbolos dos Estados Unidos são as casas grandes, quase idênticas, uma do lado das outras, se estendendo por muitas ruas, com cercas de madeiras baixas entre elas. Em muitos lugares, fazer casas assim não é uma escolha, mas uma obrigação. Isso ajuda a se alimentar um problema, a falta de moradia. A solução mais óbvia para lidar com a escassez de imóveis é fazer mais unidades em menos espaço, como construir prédios e conjuntos habitacionais. Mas para isso, é preciso mudar regras de uso do solo em processos que costumam enfrentar resistências. Enquanto tentam construir esse futuro, os imigrantes lidam com o presente. O salário mínimo federal, congelado há anos, mal paga o seguro-saúde mais básico. Uma febre pode virar dívida impagável. Ansiedade corre solta. Redes de apoio relatam picos de crises tratadas via WhatsApp. E em Boston, os atendimentos psicológicos voluntários a brasileiros dobraram desde 2022. Entre o green card distante e a barraca cada vez mais próxima, o sonho de prosperar nos Estados Unidos tornou-se um teste de resistência física, financeira e mental.
A conta começa no campus. O estoque de empréstimos estudantis bate 1 trilhão e 700 bilhões de dólares e o egresso médio sai devendo 40 mil, quase 400 dólares por mês, parcela que disputa espaço com aluguel, comida e transporte. A administração Biden ensaiou perdões parciais, mas sucessivas contestações judiciais mantiveram a montanha intacta. Nem mesmo profissionais de elite escapam. Uma pesquisa da American Bar Association, citada pela Reuters, mostrou que 2/3 dos jovens advogados sofrem de estresse financeiro e ansiedade, grande parte gerada pelo peso da dívida estudantil e pelos custos de saúde que o início de carreira não cobre. De acordo com a Reuters, a dívida com empréstimos estudantis atingiu o nível mais alto de todos os tempos, com os americanos devendo mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Os esforços do governo Biden para reduzir a dívida com empréstimos estudantis enfrentaram inúmeros obstáculos legais. Sai da faculdade, entra no consultório e o rombo cresce. A franquia média dos planos de saúde gira em torno de 8 mil dólares anuais. Antes de qualquer reembolso, o paciente banca esse valor do próprio bolso. Não surpreende que 65% das falências pessoais incluam dívidas médicas. Sem um sistema público robusto, a população recorre à caridade digital. Em 2024, 1/3 das vaquinhas no GoFundMe serviu para custear tratamentos, transformando cirurgia de urgência em leilão de likes. Mesmo gastando em média 9 mil dólares por ano com saúde, o americano comum morre antes do português. A equação emperra porque empresas empurram parte crescente da conta para o funcionário. Proliferam os High Deductible Plans, mensalidade mais barata, mas cobertura só depois de milhares de dólares pagos do próprio bolso. Para aliviar, oferecem contas HSA, poupanças isentas de imposto para despesas médicas futuras. No papel, parece solução. Na prática, metade dos trabalhadores não consegue guardar o suficiente, e qualquer febre transforma o benefício em nova bola de neve. Entre diploma, remédio e aluguel, o orçamento familiar entrou em curto-circuito. Há mais armas civis que habitantes e, segundo o Gun Violence Archive, mais de 600 tiroteios em massa por ano, considerando 4 ou mais vítimas. Escolas treinam crianças de 7 anos em rotas de fuga, mochilas à prova de balas viram item de volta às aulas. Cada ataque derruba preços imobiliários locais e amplia custos de segurança. Detectores de metal, seguros para eventos, salas blindadas portáteis. A vida livre requer mapa mental de trajetos com menor risco de bala perdida. A epidemia altera o consumo cultural. Ingressos de cinema caíram 20% desde 2019, enquanto serviços de streaming e jogos online batem recordes. Parte do público prefere entretenimento doméstico para evitar multidões que podem se tornar alvos. Em 2 anos, o Congresso ameaçou 4 vezes fechar o governo federal. Greves tomaram Hollywood, montadoras e armazéns da Amazon. Pesquisa Gallup mostra que 7 em cada 10 cidadãos creem que o sistema não funciona. Lobbies travam salário mínimo, reforma migratória e saúde pública. Nas últimas eleições, candidatos independentes obtiveram a maior fatia de votos desde 1948, sinal de fadiga com democratas e republicanos. Enquanto isso, teorias da conspiração rendem likes e projetos vitais caducam em gavetas legislativas. Nos estados, o impasse também ferve. Texas ameaça cortar relações fiscais com a Casa Branca sobre políticas de fronteira. Califórnia ensaia imposto sobre grandes fortunas independente do governo federal. Essa balcanização tributária dificulta empresas a operar em diversos mercados e aprofunda a sensação de um país em processo de divórcio interno. Moradia inalcançável, dívidas perpétuas, violência crônica e política paralisada compõem rachaduras que nem Hollywood consegue retocar. Inovação, capital e criatividade seguem abundantes, mas o custo de jogar subiu demais. Quem ainda acredita precisa se perguntar: sucesso individual prospera quando a maioria tropeça? Talvez o verdadeiro sonho americano exija reformas coletivas que o país, até agora, adiou. No fim, o que o mundo chamava de terra das oportunidades corre o risco de tornar-se vitrine de desigualdades.
E você, mora, quer morar ou já deixou os Estados Unidos? Conte sua experiência nos comentários, deixe o like e inscreva-se para não perder nosso próximo vídeo.